Energia não mente. Quem é médium e entra numa casa assim, sente a densidade da atmosfera psíquica do local criada pelos próprios adeptos doentes da emoção e do pensamento. Enfermos, espíritos enfermos e falidos, reencarnados nesse momento de transição planetária, onde bilhões queriam estar no lugar e jogando a oportunidade toda no lixo, pela sua ignorância, pela sua treva interior, pela sua visão estreita e cegueira espiritual. Tolos, ignorantes. Deus é perfeito no que ele faz. Não há equívocos nos planejamentos da fonte criadora, da fonte da vida. Não há equívocos. Quem causa equívocos são os homens. Deus conhece o futuro, o passado e o presente. E Deus já sabia tudo o que ia acontecer, mas mesmo assim deu a oportunidade. Agora, o mundo verá a luz cada vez mais brilhar, cada vez mais ser reconhecida, arrastando uma multidão cada vez maior. E também o mundo verá aqueles que tiveram a oportunidade e deixaram ela esvair entre os dedos, serem tomados pela vergonha. Porque toda mentira será externada para todo mundo ver. Uma casa alicerçada na inveja, no orgulho, na arrogância, na ganância e na fofoca, na maledicência, é uma casa construída em cima da areia. Não se sustenta, ela cai. Agora, aquele que é a luz verdadeira, aquele que é visto como arrogante porque falou verdades, aquele que é visto como um louco e fascinado porque está sendo a voz de Deus porque o homem não compreende, aquele que tem autoridade e luz dentro de si, esse é a casa alicerçada na rocha. E o trabalho com esse nunca acaba. Como todos têm visto, mas muitos não querem admitir. Agora, vamos ver quem é orgulhoso, porque quem é humilde admite o erro. O orgulhoso está sempre com o nariz em pé e não aceita quando as coisas são ditas. Não acredita que o que foi dito vem de Deus. Não estou vendo. Isso é fruto da imaginação fértil ou da esquizofrenia de um médium, que não é médium, é um doente. É assim que os servos de luz são vistos, por quem verdadeiramente é doente. Porque quem é da luz não tem máscaras, se mostra como é. Quem é das trevas estuda o comportamento, o perfil psicológico de uma humanidade e segue o comportamento que eles gostam para ludibriá-los, para manipulá-los como narcisistas que são. Médiuns narcisistas, que sempre estão certos em tudo, nunca estão errados. Se você disser que eles não estão certos, que eles se equivocaram, eles dizem que você não está alcançando, que você não está o compreendendo. Essa é a atitude de gente arrogante, que acha que está certa em tudo. Gente narcisista, que não se admite como tal, porque além de ser arrogante, é orgulhoso e soberbo, e ódio puro. Tem força mental e faz magia negativa com a mente. Quantas vezes não tivemos que colocar campos magnéticos de proteção nos servos da luz por causa destes? Que são bruxos das trevas reencarnados, magos negros reencarnados, quiumbas reencarnados com conhecimento profundo na magia mental, reptilianos encarnados. Perceba, não aqueles que estão de fora, porque os que estão de fora estão vendo uma máscara de fala mansa, mas aqueles que conhecem, os que estão dentro, eles não conseguem se mostrar por muito tempo e externam logo o seu comportamento reptiliano, que é egoísta, que é agressividade, ódio puro,
que é a fofoca, maledicência, orgulho, arrogância, ganância, egoístas, mentirosos, sedentos de poder, sedentos de dominar consciências através da fala mansa e usando o evangelho do Cristo. Esses já são infelizes por si mesmos, são desgraçados espirituais. Felizes, dignos de pena, dignos de misericórdia, muita misericórdia. A misericórdia está presente sim, mas a justiça está forte e essa corrige. Como agora? Porque não é preciso dar nome aos bois. A mensagem fala por si mesma, porque quem é da luz trabalha assim. Não coloca a imagem de ninguém. Não cita o nome de ninguém. Mas a carapuça serve certinho para cada um. E quem tem olhos de ver, vê. Quem tem ouvidos de ouvir, ouve e entende. Entende. Então o recado está muito mais do que dado. Calar a voz dos Espíritos do Senhor é aceitar a inspiração e a intuição das trevas e estar em sintonia com as trevas. Porque se aceitou essa intuição e essa inspiração, é porque está em sintonia com eles. Crime ainda maior é tentar calar os médiuns do Senhor. Porque através dos médiuns do Senhor, os espíritos do Senhor falam. Então está calando os médiuns e os espíritos. Porque as incorporações agora são anímico-mediúnicas, são conscientes. Porque principalmente os médiuns do Senhor trabalham em conjunto porque eles também têm bagagem. Eles também têm conhecimento. Eles também têm luz. Então eles trabalham junto com os espíritos do Senhor porque eles já encarnaram preparados. Eles só são colocados e inseridos para lembrar quem são. Depois que lembram, eles fazem tudo sozinhos, porque eles já nascem preparados. Então calá-los é calar a voz de Deus. Agora é a hora da manifestação da luz, dos espíritos do Senhor, sim. Quando algum médium ou dirigente, que nem tem capacidade para ser dirigente, e nem está na programação encarnatória para ser dirigente, porque não tem evolução espiritual para isto, não tem inteligência, não tem capacidade para ser, não tem estudo para ser, não tem moral para ser, quando um desse diz assim, o espírito não precisa incorporar em mim, ele me diz e eu passo para vocês. Isso é um discurso trevoso. Quem fala isso está sendo conduzido como uma criança por espíritos perversos. O espírito vai falando e ele vai repetindo tudo que o espírito está falando na cabeça dele e ele acha que está sendo inspirado pela luz ou acha que ele mesmo está falando. Acham que estão sempre certos. Se alguém tentar esclarecer, são intuídos e inspirados a se afastar de quem está enxergando claro. No decorrer do tempo, começam a fazer coisas estranhas, alimentando e tendo comportamentos com doutrinas estranhas e rituais estranhos, desnecessários e às vezes atitudes até perigosas. Falam de Deus, falam de Jesus, como hipócritas que são, mas são extremamente destros, ardilosos e profundamente hipócritas, dominados por uma grande ilusão. Esses são os verdadeiros fascinados. Se unem com perseguidores de irmãos de fé, numa atitude nojenta, com o perseguidor do irmão de fé no meio,
com um demônio encarnado de um lado e outro demônio ainda pior encarnado de outro, falando manso, falando numa conversa, estamos numa conversa fraterna. Nós temos que ouvir todas as opiniões num discurso manso e nojento e sujo para tentar desacreditar um irmão de fé que foi enviado do Cristo para esclarecer as vidas e para ajudar esses médiuns a se redimir perante as leis divinas, porque são extremamente endividados. Quem dedica a sua vida a perseguir irmãos de fé, a caluniar, difamar e inventar mentiras, quem se dedica a isso com a desculpa de que está defendendo uma doutrina por causa de ortodoxia, quem se dedica a isso já demonstra que é das trevas. E quem segue esse tipo de gente é igual a ele. Está na mesma frequência, está na mesma sintonia. E esse tipo de gente, quando é convidada para desacreditar alguém, está ali como laranja. Está ali para fazer o que outros não têm coragem de fazer. Foi manipulado. Manipulado como uma criança. Fazer o que os outros não querem fazer para poder fazer as relações públicas e achar que é santinho. Para os outros achar que é santo. Ah, meus filhos, como vocês têm muito que aprender. Como vocês têm muito que evoluir. Vocês estão balbuciando as primeiras letras do alfabeto imortal. Vocês estão engatinhando na espiritualidade. São crianças que agem como adultos só porque têm os livros decorados na cabeça. Passagens da Bíblia ou de algum livro espírita decorado na cabeça, acham que são os bambambãs da espiritualidade. Vocês têm muito que aprender. O Cristo já vem enviando os seus verdadeiros missionários à reencarnação nesse momento. Os 144 mil, que é um número simbólico e que não são vocês. Os 144 mil aqui nesta terra serão vistos como loucos. Serão vistos como obsidiados, filhos do Beuzebu, anticristos e fascinados, porque vão trazer um conteúdo amplo da existência de outras dimensões e de seres que vocês não têm nem ideia que existem.